O canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Vamos ler novamente João capítulo 16, versículo 23 e 24, que diz: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Temos de orar ao Pai em nome de Jesus. Temos de orar e esperar resultados. Se estes não acontecem, então estamos falhando em nossa vida de oração. Lembro-me de ter lido sobre o Dr. Charles Price. Alguém ligou para ele e pediu que ele fosse ao hospital. Geralmente, ele não dispunha de tempo para ir lá, mas conhecia bem a pessoa que ligou e, por isso, concordou em ir. A mulher tinha se convertido por meio do seu ministério. Quando ele chegou ao hospital, descobriu que ela estava morrendo de câncer. O médico que cuidava dela chegou e, por isso, o Dr. Price disse-lhe que voltaria para casa e oraria por ela. Do lado de fora do quarto, o outro médico lhe disse que em breve ela morreria. Achava que era uma boa ideia orar para que ela se acalmasse. Entretanto, o Dr. Price disse que não oraria para que ela se acalmasse, mas sim para que Deus a curasse. Isso deixou o outro médico surpreso. O Dr. Price intercedeu pela mulher e ela foi restaurada. Ele clamou por resultados. P.C. Nelson, que era pastor, foi atropelado e os médicos lhe disseram que iria perder uma perna, mas ele foi curado. Então começou a realizar campanhas de cura por todo o país em diferentes igrejas. Uma vez, ele estava fazendo uma campanha em uma igreja batista e orando pelos enfermos. Um pastor batista do Arkansas, que fora colega de seminário de Nelson, participou de uma reunião e começou a se opor a ele. O pastor comentou sobre as reuniões na casa de Nelson e sua família decidiu ir. Ele levou também sua mãe, que morava com eles. Na manhã seguinte, todos estavam comentando sobre a reunião. O pastor não achava correto orar pelas pessoas em público, mas sua mãe disse que ela não criticaria Nelson. Finalmente, seu filho de 5 anos disse que, quando seu pai orava pelas pessoas doentes no domingo, parecia não esperar que alguma coisa acontecesse. Ele se limitava a pedir a Deus que as abençoasse. Nelson, entretanto, estava esperando que Deus fizesse algo. Esse comentário fez o pastor começar a pensar e ele decidiu ajudar nas reuniões. Ele percebeu que também devia orar por resultados. Não há utilidade na oração que não espera efeitos. Deus ouve as orações e atende a elas. Ele deseja ouvir e responder o seu clamor. Deus não colocou todas essas afirmações sobre oração na Bíblia apenas para ocupar espaço. Elas estão lá para nosso proveito. Isaías capítulo 43, versículos 25 e 26 diz: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Note que Deus disse: procura lembrar-me. Os homens mais poderosos na oração são aqueles que lembram Deus de suas promessas e trazem sua palavra diante dele. Provavelmente, Charles Finney é o maior expoente e exemplo de vida de oração. Ele é conhecido como o homem que orava e havia avivamento.
tinha enorme sucesso e as pessoas se convertiam, ficavam firmes. Todos sabem que 85% das pessoas que se converteram no seu ministério permaneceram fiéis a Deus. Moody foi um grande evangelista, mas apenas 50% dos seus convertidos continuavam firmes. Tivemos um poderoso mover nos anos 50, mas sabemos que apenas cerca de 50% dos convertidos se firmaram nos caminhos do Senhor. Finney teve o mais estrondoso sucesso desde os dias do apóstolo Paulo. Cidades inteiras eram avivadas. Por exemplo, li na biografia de Finney que em 1829 ele foi à cidade de Rochester, em Nova York, e realizou cultos ali, de modo que praticamente toda a cidade se converteu. Todos os bares da cidade foram fechados. Não ficou lugar algum onde se vendesse bebida alcoólica. O único teatro da cidade fechou. Houve tal avivamento que, quando um circo chegou à cidade, somente 2 pessoas foram assistir aos espetáculos, de modo que o circo teve que ir para outra cidade. Todos estavam interessados em Deus. O avivamento começara. O povo não queria saber de outra coisa. Certa vez, Charles Finney realizou um culto quando ainda pertencia à igreja presbiteriana. Ele estava falando por 15 minutos quando o poder de Deus desceu sobre ele. Cerca de 400 pessoas caíram dos assentos. Isso aconteceu em uma igreja presbiteriana. Ele não sabia o que estava ocorrendo, mas depois soube que as pessoas que caíram não eram crentes e que se converteram no momento em que foram ao solo. Ele orava por avivamento. Era verdadeiramente um homem de oração. Disse que teve experiências em oração que realmente o alarmaram. Certa vez ele disse a Deus: Senhor, tu não achas que não teremos um avivamento aqui, não é? Não achas que podes reter as tuas bênçãos, não é? Ele estava lembrando ao Senhor aquilo que o Senhor prometera. George Whitefield, um pastor inglês, costumava pregar nas ruas dos Estados Unidos. Ele falava em uma praça em Boston, Massachusetts. Quando ele começou a falar, as pessoas subiram nas árvores para ouvi-lo, uma vez que havia uma multidão. Ele mandou que descessem, porque quando o poder de Deus se manifestasse, eles iriam cair lá de cima. Smith Wigglesworth disse que Deus gosta quando seus filhos têm audácia e fé para dizer: Deus, tu prometeste fazer, então faça. Você diz isso pela fé. Essa ideia está de acordo com o que Deus disse: traga a minha memória. Esses homens estavam fazendo Deus lembrar-se do que dissera. Se Deus deseja que nós lembremos a Ele, então façamos isso. Em Isaías capítulo 43, versículo 26, podemos ler a respeito desse assunto. Certamente vemos necessidade por toda parte. Homens estão morrendo sem conhecer Cristo. Os enfermos precisam de cura. Os fracos precisam de forças. Qual é a sua parte? Você está dentro da vontade de Deus? Você está fazendo o que Ele quer que você faça? Você está bem com Deus? Seu coração o condena? Em caso afirmativo, acerte suas contas com Ele agora mesmo. Graças a Deus, porque podemos fazer isso rápido. Quanto àquilo que você está pedindo, lute em oração. Você não está desafiando o Senhor, mas está lutando contra demônios. Deus deseja enviar-lhe a resposta. Trata-se de uma batalha espiritual
contra os poderes das trevas. A Bíblia diz em Efésios, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso e lute para abrir caminho contra as hostes demoníacas que impedem sua oração. Temos armas para usar contra o diabo: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o poderoso nome de Jesus são as nossas armas. Os demônios não podem prevalecer contra elas. Você pode derrotar o diabo todas as vezes. Ore pela vitória. Se você estiver orando pelos enfermos, reivindique a libertação em nome de Jesus. Ele disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imponha as mãos sobre os doentes e exija a libertação em nome de Jesus. É sempre muito bom saber até onde este canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da sua cidade e nós prometemos colocar a sua cidade em nossa lista de oração. Amém?